Mais uma vez, boa tarde, professor Haroldo. Seja bem-vindo, né? Obrigada aí pelo aceito o convite aí, né, para o Multimeios. Como já destaquei, professor, o objetivo maior é esse, né? Tem sido uma roda de conversa, basicamente, né? Esses encontros com essas experiências que têm sido trazidas pelos pesquisadores e muito agradável, assim, de muito aprendizado. Uma coisa que tem sido colocada, eu queria saber do senhor, é sobre as reflexões e perguntas. Elas podem irem sendo feitas no decorrer da sua fala ou deixa para o final, como é que você prefere? Certo. Eu ia inclusive perguntar para a doutora se o evento tem alguma dinâmica própria e se não tiver, para mim é muito tranquilo de ir acontecendo de forma interativa. Na hora que eu tiver no slide, se alguém quiser, para mim é super tranquilo, eu gosto muito assim. Não perco a sequência. Pode Pronto, interromper e vamos conversando. certo. Então, a dinâmica tem sido essa mesmo. Na proporção que vai sendo apresentada, algumas pessoas já falam, então, gente, reforçando, né, que as perguntas devem ser feitas no microfone, se possível, com imagem, né, para a gente se ver, né, professor, e ficar um pouco É mais bom. próximo Mas nesses momentos. por favor, eu queria Oi? só lembrar que se alguém quiser baixar o slide do professor Haroldo, no canto inferior esquerdo tem uma seta apontando para baixo. Se clicar na seta, o sistema faz um download automático dos slides. Isso. E só Ótimo. reforçando também, né, que abaixo das nossas imagens tem esse sinalzinho de igualdade, viu, professor? Se quiser que a imagem fique maior, você pode clicar e arrastar ele para baixo, que a imagem vai ficando mais ampliada, tá certo? As imagens Uhum. das câmeras, quem quiser deixar ampliada, pode puxar nesse sinalzinho de igualdade que tem logo abaixo. Então, gente, boa tarde também a todos, sejam bem-vindos aqui o grupo do Multimeio e os demais convidados que possam estar, né, participando. Fazer aqui uma rápida apresentação pelo seu currículo, viu, professor? O professor Haroldo, ele é licenciado em filosofia, tem especialização em gestão de políticas sociais, também em educação de jovens e adultos, mestrado em educação profissional e tecnológica pela UNB, um doutorado em educação brasileira pelo UFC e o pós-doutorado em educação profissional e formação de jovens e adultos pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Ele tem vivências na área privada, iniciativa privada, né? 25 anos de experiência na gestão e condução de equipes no Bradesco, Ambev, grupos de consórcios, telemarketing, empresas comerciais, Senac. Atua também na área educacional desde 1990, junto à SEDUC do Pará e Tocantins, e é também professor do IFPA, né? Trabalhando na área da disciplina de filosofia e no ensino superior dos cursos de licenciatura, com disciplinas de metodologia do trabalho científico, ética profissional e iniciação científica na formação de professores. Também atua na pós-graduação e mestrado profissional no Prof. EPT, é professor aqui, na Prof. disciplina de EPT. formação, Prof. EPT, na formação de professores, também em orientações acadêmicas. Desde 2015, atua em iniciativas sistemáticas no âmbito da internacionalização do IFPA, articulando convênios de cooperação, projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação pedagógica com equipes interinstitucionais. Tem publicações na área do ensino médio integrado, formação de jovens e adultos, formação de professores para o ensino e pesquisa, ensino superior e pós-graduação. E tem como objetivo maior formar e integrar equipes interinstitucionais e programas de internacionalização de estudos e pesquisas formados na formação de qualidade, né, visando o trabalho e a vida digno, né, as pessoas trabalhadoras. Muito bom esse objetivo aqui, professor. Parabéns. Então, obrigado, seja bem-vinda e agora com o senhor. Ok. Muito obrigado, doutora Mazé. Eu quero agradecer em seu nome e também quero agradecer no nome, na pessoa do doutor Hermínio Borges, a toda a comunidade da UFC que me acolheu no programa de doutorado e também quero agradecer a todos que estão conectados
aqui. Obrigado por terem vindo, pelo tempo dos senhores. E é um grande prazer estar aqui compartilhando alguns saberes, algumas técnicas e também aprendendo com os senhores. E agradeço o convite do Multimeios e então estou trazendo uma proposta de conversa que eu intitulei como a iniciação científica na educação profissional, considerando que eu sou da rede tecnológica, do IFPA Campus Belém, e então quero fazer uma ligação da iniciação científica enquanto uma metodologia com a sequência de FEDAT e com os aportes freirianos. Então, é esta a proposta, e eu peço então que a Lara ou Delmiro passem o seguinte. Nesse contexto de, então, alinhar a iniciação científica como um processo de promoção do sujeito pesquisador, quando no médio o aluno pesquisador, e quando no superior o professor ou o sujeito pesquisador, eu trago, então, dois construtos, duas bases de discussão. O método, porque eu, então, trabalho com a iniciação científica a partir do método da ciência moderna, e também a questão da praxis, como uma sustentação ou um construto da prática formativa. E, nesse sentido, então, eu estou trazendo aqui, para socializar com os presentes, uma tessitura metodológica de um experimento que foi com a iniciação científica, numa disciplina agora, em 2021, chamada Educação e Ética Profissional, no curso de licenciatura em Pedagogia, agora no primeiro semestre, e que, no contexto dos fundamentos da educação e da ética profissional, eu, então, coloquei no limiar, na conexão ou na interconexão, o processo de iniciação científica, considerando que, pelos meus estudos já há bastante tempo com a iniciação científica, mais propriamente desde 2009, eu percebo que a pouca habilidade com os fundamentos da ciência dificultam o percurso, principalmente no ensino superior e na pós-graduação. Então, eu trabalhei a iniciação científica nessa disciplina, Educação e Ética Profissional, como a metodologia da disciplina. E eu usei, então, nessa disciplina, os aportes da sequência FEDAT, de Borges 98, que a sequência FEDAT, ela então emerge na minha prática professoral e de pesquisador em 2011, numa disciplina de mesmo nome, sequência FEDAT, ministrada no doutorado pelo Dr. Hermínio. Então, a iniciação científica e a sequência são tratadas, então, como ferramentas e no limiar ou a partir dos aportes de Paulo Freire. E o objetivo da disciplina é proposital, então o objetivo é mesmo de eu causar esse estranhamento, esse impacto no aluno, seja do médio e, neste caso aqui, os licencianos de segundo semestre da licenciatura em Pedagogia, para dar uma sacudida, para sair dessa situação de passividade, de estagnação do ensino tradicional que o próprio professor Dr. Hermínio Borges, lá na apresentação da sequência FEDAT, deu um choque no âmbito da matemática, na perspectiva do professor tradicional. Então, ele constrói a sequência a partir de uma possibilidade de aliar ensino e pesquisa numa dosagem adequada. Então, este também é o propósito e foi o propósito nesse experimento. E aí eu acho que é relevante eu falar do meu lugar de professor e pesquisador, que é da rede tecnológica, no IFPA Campus de Belém, e que a gente tem uma instituição que é multicamp e multicurricular, que trabalha no médio, no superior e na pós-graduação. Por favor, Delmiro ou Lara, por favor.
E aí eu já posso ir de forma mais objetiva e mais rápida. Então, eu trago aqui que aos alunos, aos licenciandos, toda a sequência didática, ou a sequência FEDAT, né? Então, ela emerge na minha tese de doutorado em 2011, 2012, 2013, mas no experimento ou na disciplina, ela emerge, então, como uma didática para facilitar os estudos e pesquisas, tendo o método como pano de fundo. Então, e olhando a perspectiva, então, do professor pesquisador, não passivo, mas ativo. Não o que recebe, mas o que propõe e vai atrás. Então, nessa perspectiva. E aí, então, eu trago os aportes epistêmicos do patrono da educação brasileira, do Paulo Freire, e onde ele diz que todo saber traz consigo sua própria superação. E a ideia mesmo é essa, de motivar para superar. Então, construir um novo saber, numa perspectiva proativa, transitar nesse saber que não pode ser uma ignorância absoluta, mas também não pode ser uma verdade absoluta. Então, estar aberto a aprender sempre. Então, nesse sentido, o Paulo Freire é um divisor de águas, porque ele trabalha nessa perspectiva de superação. E aí eu achei muito interessante, numa fala na UFPA, para um encerramento de uma disciplina de doutorado, uma doutoranda falar isso para mim, que é essa moça Rosa. Ela disse que, na verdade, a ação-reflexão que o Paulo Freire traz para o nosso aprendizado, ela é uma ação-reflexão compartilhada e constante, porque se remete à realidade mutante. E eu trouxe a fala desta doutoranda, que ainda está para concluir, e muito relevante que ela disse muito bem, e eu gostei de valorizar essa fala. Por favor. Então, como é que eu entendo esses momentos formativos, principalmente na formação inicial de professores? Que o professor precisa ter sempre em mente uma atitude interdisciplinar, porque ele precisa fazer todos os dias, quase sempre, transposição didática com os saberes que ele tem no programa da disciplina dele. E aí, nesse sentido, na tese, eu criei um termo que está lá, que é da minha tese. Então, nesse sentido, você tem que estar aberto ao novo desconhecido. E o novo desconhecido é aquilo que lhe causa medo, que causa desconforto, constrangimento, o estranhamento, né, de algo que é novo. E a iniciação científica, ele tem esse impacto nos primeiros momentos com os licenciando, por essa falta de domínio das bases metodológico-científicas do método da ciência. E isso aconteceu, então, com os licenciandos de pedagogia segundo semestre. E aí a gente foi trabalhando esses aportes da ciência freiriana. Então, o encontro de sujeitos mediatizados pelo mundo, né, que o Paulo Freire é excelente, a palavra como ressignificação e mediação da compreensão do mundo, a consciência dos sujeitos sobre seu ser no mundo e sua incompletude, a negação de um determinismo que inutilizaria qualquer esforço de transformação, que eu até digo, é preciso sair do vitimismo. Eu não posso, eu não dou conta, porque isso é muito difícil, porque eu sou de pedagogia, os de química falam para mim assim, professor, mas isso é difícil, porque a gente é de química, a gente não dá conta de escrever muito, porque a gente não é de escrever. Mas eu digo, e vocês vão ser professores. Então, assim, o ser mais como vocação ontológica do ser, e a educação como espaço que pode concretizar ou desvirtuar esta vocação. E aí, então, este pressuposto filosófico da ontologia, então todo ser é capaz de vir a ser do Heráclito, do pré-socrático. Então, o professor de química, de licenciatura, pode ser um bom pesquisador e pode publicar artigos e pode escrever bem, aliás, deve, porque ele tem que elaborar boas aulas, boas provas, boas questões, problemas para os seus alunos e que esses alunos compreendam o texto
e o contexto das questões de química, de física, seja lá qual for a base curricular. E então, a não neutralidade do ato educativo, não existe neutralidade no processo formativo, né? E a constatação de que mudar é difícil, mas é possível, né? Por exemplo, quando eu saí da minha tribo com 14 anos, eu não conhecia nem Belém e eu nem pensei se um dia eu ia estar aqui com os senhores. Mas eu consegui quebrar muitos paradigmas, superar. E o vislumbre do inédito viável. Então, essas fontes todas de Paulo Freire, por favor. E aí eu acho que é muito relevante eu colocar no centro da discussão da disciplina, e aqui, o propósito da minha fala, que é exatamente aguçar, instigar a todos nós a pensar uma metodologia de investigação. E aí eu penso que a iniciação científica e a sequência dão conta deste propósito. A sequência tem este desenho didático de ser um percurso, uma trilha pedagógica que instiga, que impacta, que causa um pânico. Causou em mim em 2011. E aí o doutor Hermínio, se ainda tiver materializado, ou se tiver com a foto só, ele vai lembrar que eu vivia toda hora perguntando na aula: mas cadê o fundamento dessa sequência? Eu estou aqui escutando. E eu ficava perguntando para o doutor Hermínio lá em 2011, professor, mas eu quero entender os fundamentos epistêmicos da sequência. E ele só tem que estudar. Não sei. A sequência em prática. E eu fui atrás, então, porque é esse o propósito da sequência FEDAT como uma sequência de ensino, uma sequência de atitude, de mudança de comportamento. E isso, então, nós fizemos e já estamos fazendo há algum tempo. Então, o objetivo é criar, além dos domínios das bases metodológico-científico, um tema, um problema, uma metodologia, uma problemática, um fundamento e etc., mas também é criar uma posição reflexiva, crítica, mas com algum requisito de rigor, e que aproxime e não separe a prática da teoria, muito pelo contrário, que isso esteja atrelado, imbricado. Então, essa ação ela é fomentada não só pela natureza do método, que é um método sistemático, mas pela própria sequência FEDAT, quando propõe o desafio para nós. E aí, essa condição ontológica de você superar, de você ser capaz de superar os desafios, é o que Paulo Freire, então, coloca como ser mágico, o ser que se supera, o ser do devir, né? E que precisa ter um sentido de finalidade para o professor, por exemplo, ser um sujeito político e não apenas ser um administrador de conteúdos no quadro do livro didático. Então, a praxis freiriana, ela propõe a problematização do processo educativo, evidenciada pela reflexão de sujeitos em diálogo. E aí é importante pensar que a história ela é movimento e que a educação dialógica ela precisa dos aportes de algum método sistemático. É por isso, então, que eu entendo e tenho feito essa aproximação entre o ensino da iniciação científica, a partir do método, e a sequência FEDAT como uma trilha didática. Por favor, Delmiro. E aí eu preciso falar, então, para nós todos que somos estudiosos e pesquisadores da sequência FEDAT, que desde a minha tese, a partir de 2011, eu vi, então, a sequência FEDAT como uma tessitura metodológica, como um caminho, como um percurso. E aí, isso eu agradeço, então, ao criador da sequência, que é o Dr. Hermínio, e que trata a sequência como, de fato, uma sequência desafiadora como um instrumento de aprendizado sistemático, onde você tem a tomada de posição a partir de um problema,
né? Como um pesquisador. Ele parte para uma pesquisa, para um estudo, a partir de um problema de pesquisa. E esse problema precisa ser maturado. Então, o professor Hermínio instigava, encostava na parede, deixava sem resposta. Então, é um momento da maturação, seguida, então, do momento da pré-solução, que a gente chama de testagem, assim como vamos no método da ciência fazer as testagens, né, a experimentação. E aqui, então, eu situei e trago para os senhores 2 termos que eu cunhei na minha tese, que é o novo desconhecido, que é o conhecimento potencial no formato de ideias em conjecturas, e é um conceito meu, da tese. E o outro é uma prática formativa, né, do educador Paulo Freire, que é os fundamentos, então, a partir dos encontros de adultos que aprendiam e ensinavam a interpretar o mundo, consumidos pelo diálogo e, claro, pelo seu estar no mundo e pensar o seu próprio mundo e as relações nesse mundo, que eram, então, os círculos de cultura. Então, estas 2 questões me alimentaram na tese e me alimentam como professor e como pesquisador nos desafios com a iniciação e com a sequência. Por favor, Delmiro, Lara. Só que uma observação do professor, ele está cada dia mais especializado em deixar a gente aí na maturação, colocar a gente na parede, para cada dia mais a sequência afiada, viu, professor? Ele é assim mesmo. E Ele aqui faz isso. no chat, né, a Jéssica está dizendo que esse seu tema essa sua nomenclatura trilha didática, que é assim que ela também vê a sequência FEDAT, e a Silvia também reforçou que é nesse formato que elas também percebem a sequência, né? E eu acho que o termo aí, trilha didática, caiu muito bem. Pois é, né? Esse percurso mesmo, né? Do caminho científico, aí as 2 coisas se juntam. Obrigado, Bruna. E aí, então, eu precisei, em 2011 e 2012, né? E ele sabe disso porque eu ficava instigado e aborrecido até. Meu Deus, mas tem que ter um marco lógico, eu sou filósofo, tem que ter lógica para eu entender essa sequência. Então, eu precisava criar um marco lógico e eu penso que nós, professores em formação, precisamos ter um marco lógico, seja indutiva ou dedutiva, para a gente situar dentro da nossa formação a sequência, o método, a iniciação, para a gente ter propriedade de fazer o nosso fazer docente. Então, o marco lógico da sequência, então, procura desarticular os discursos instituídos. E que discursos instituídos são esses, Haroldo? Professor pode ser qualquer um. Professor, se você não aceita ficar aqui nessa escola, a gente contrata um outro. Qualquer um professor pode dar essa disciplina. Então, esse tipo de discursos instituídos fragiliza a nossa prática, mas é um discurso que não é neutro, é um discurso que tem um propósito de desqualificar, de desvalorizar. Então, é preciso ter um marco lógico para você pensar a sua prática, e por isso que a iniciação ela tem esse aporte do científico, e a sequência tem esse aporte da lógica. Então, isso é fundamental. E aí, então, nesse sentido, com o marco lógico, claro, para o professor fazer a sua prática instrucional, de pesquisador, pedagógica, política, é importante porque ele descobre que não existe uma neutralidade. Todo ato é intencional, né? Todo ato é intencional lá do Vygotsky, um ato intencional lá do socio-interacionismo. E a constatação de que mudar é difícil, mas é possível. E os meninos e os licenciandos falam assim, professor, pelo amor de Deus, eu não quero mais fazer iniciação científica na primeira semana. Quando chega na 4ª, professor, mas é interessante, né? Eu já aprendi um monte de coisa. E sabe o artigo lá da física, lá da química 2? O professor pediu um trabalho e eu estruturei, como eu aprendi aqui. Ele disse, muito bom esse texto. Então, assim, o medo se transforma em segurança. E o contraditório precisava, então, ser desvelado, evitando uma acrobacia sem finalidade
social e utilizada para resolver os problemas pedagógicos na base da improvisação, da intuição, aí o PSTRAC. Então, assim, quando você tem domínio, clareza de um marco lógico que vem com o domínio da iniciação e suas bases, com a apropriação da sequência como uma trilha, você sai do campo da pura intuição e você sai do campo do improviso. E você se apropria da sua prática, dos seus fazeres e dos fundamentos que você trabalha. Então, isso é fundamental, ter um marco lógico e uma trilha, que a sequência é muito boa para isso. Exatamente, né, Haroldo? Não é trilho, é trilha. Ah, sim. Tem uma diferença bem grande das coisas, né? Uma trilha, professor. Isso, porque o trilha é o tecnicista, né? Sim, verdade. Obrigado, isso mesmo. Então, a trilha, no sentido como bem destaca o professor, então pode ser uma, pode ser outra. Você tem alternativas, você tem como se encontrar, você tem como construir um processo dentro de contextos específicos. Eu posso até dar um exemplo para os senhores, que, por exemplo, trabalhar a disciplina filosofia no ensino médio, num curso de mineração, num curso de química, num curso de física, de mecânica, precisa de uma trilha didática, porque você precisa trazer os conteúdos da filosofia, mas ter contexto na discussão dessas áreas específicas. Então, a trilha ajuda bastante. Por favor, Delmiro. E aí, eu já vou, então, afunilando estas duas bases, a iniciação, a sequência FEDAT, para trazer mais para a discussão nuclear. E o que isso tem a ver, então, com a formação, principalmente a inicial do professor? E aí, então, aqui um conceito do dicionário que tem a ver no ato de formar uma mentalidade, uma atitude, uma base comportamental, mas uma base também de domínios de conteúdo, mas de domínios epistêmicos ou científicos, mas de domínio de estratégias, de métodos, e a sequência, então, ajuda bastante. E nessa perspectiva, a gente traz, então, vários pesquisadores, como Frigoto, Ciavata, o Gramsci, o próprio Paulo Freire, que tem este olhar de um sujeito que está em processo de formação, mas não é só para ser professor de química pontual, de física pontual, de pedagogia pontual, não. É um sujeito que tem uma perspectiva, uma visão de mundo que se integra, integral, multidisciplinar. Não é que ele precisa saber tudo de física, tudo de biologia, não é isso. A base de conhecimento dele pode ser isso e aquilo, mas ele tem que ter uma visão de mundo onde o saber se encontra e está conectado, né? Como Edgar Morin, então, destaca para a gente. Tudo está conectado numa teoria complexa. Por favor. E aí, a gente precisa mesmo trazer o Cozic e o Paulo Freire para a gente pensar nessa praxe. Então, por exemplo, na licenciatura em Química, que já está para concluir, os alunos falam assim, professor, mas eu preciso mesmo fazer essa discussão teórica porque eu vou ser professor de Química, eu só vou fazer cálculo. Aí eu falei assim, precisa, porque você não vai formar apenas pessoas para fazer cálculo, você vai formar pessoas para pensar. E pensar envolve teoria e envolve prática. Precisa pensar no exercício lógico e você precisa pensar logicamente e sistematicamente para você fazer uma prática que tenha uma finalidade e que atinja um objetivo e que resolva um problema de ordem prática, do cotidiano. Então, assim, o sentido da praxe é esta indissociabilidade entre o teórico e a prática propriamente dito. E aí é preciso, então, como educador, como sujeitos em formação, professores, pensar a diversidade desses sujeitos, 35 pessoas diferentes, de toda a natureza socioeconômica, de toda a procedência étnico-cultural e etc., mas também pensar uma natureza curricular, porque cada curso tem um propósito, atende uma demanda.
do mundo do trabalho, de uma formação e por aí vai. Então, é preciso, então, pensar uma ação transformadora ou formativa, onde o sujeito tem consciência dos seus contextos. E aí, então, o Paulo Freire é uma referência nessa problematização do estar no mundo, do pensar o mundo e do mudar o mundo. Por favor, Delmiro. E aí eu trago algumas referências onde nós fazemos esses diálogos na sala de aula com os conteúdos da disciplina, com o método da ciência, as bases do método da ciência e com a sequência. Então, o Santo Tomé destaca que o caráter pedagógico, né, da formação de professor, o professor precisa ter o domínio, a apropriação dos saberes da área dele. Eu sou de filosofia, eu tenho que minimamente saber os domínios da filosofia. O Kozik também, no âmbito do sentido da praxe, então ele fala como... Alguém? Essa fala do São Tomé que você fala é assim primordial no ambiente educacional. Coisa mais fácil do mundo, você falou isso no começo, é você arranjar professor para dar aula. Qualquer um vai, né? Tá certo? É uma das únicas profissões que eu conheço que qualquer pessoa que vai passando ali pode dar aula. Não é assim? Pode exercer a profissão. Tá certo? Sem apropriação dos saberes, não é? Como fala o São Tomé. Exatamente, professor. E a gente agora se depara, ainda hoje, com anúncios no jornal ou na internet, precisa-se de professor de filosofia. E aí, de sociologia, de matemática. E aí a entrevista acontece, mas às vezes não dá certo 3 meses depois, porque a própria escola percebe que a pessoa não tem os domínios técnico-científico, epistêmico-científico, a pessoa não tem traquejo e articulação pedagógica, didática, metodologia, postura, ética, e essa montanha de areia se desestrutura. Então, o Santo Tomé destaca que é preciso ter esses domínios dos saberes de área. O Kozik também destaca que é importante ter a visão de totalidade, lá do ser integral. Não é que eu tenha que saber tudo, eu sei física, mas é preciso você ter uma visão de totalidade, do micro com o macro, das relações globais, das relações de perfis, de demandas, né, para você saber se articular nesse universo. E o Michael Apple, então, também destaca que, além destas 2 dimensões, dos saberes científicos de área, do sentido ou da visão de totalidade, ele destaca que é preciso ter aportes metodológicos. Então, aí a iniciação científica, com o método da ciência e a sequência FEDAT emergem de forma muito adequadas, como o próprio Dr. Hermínio falou lá no tradicional da matemática, quando ele apresenta a sequência, que era preciso sair do tradicional para um ensino que agregasse uma postura crítica com doses metodológicas adequadas. Então, é preciso ter os aportes metodológicos para você mediar um processo de formação. Então, a mediação deve perpassar as questões de toda a ordem, social, ética, política e etc. Ok? Por favor, Delmiro. E aí, então, eu já venho me aproximando do final da minha fala, para ficar à disposição dos senhores, para dizer algumas diretrizes que eu venho construindo e já são consolidadas das minhas práticas, das minhas reflexões, dos meus escritos, que baseados nos ensinamentos de Freire e dando ênfase à formação inicial de professores, eu baseado em Sacristã, em Santo Tomé, baseado em Freire. Então, assim, o professor em formação e o professor em atuação precisa ter apropriação científica, epistêmica da área dele. O professor Hermínio tem que saber matemática, eu tenho que saber filosofia, né? Então, apropriação científica, aportes metodológicos, no sentido de processos da trilha,
da didática, das estratégias, dos processos avaliativos, das estratégias de apresentação de conteúdo, de critérios de avaliação e etc. E também o professor, mais do que nunca, em pleno século XXI, em pleno novo paradigma que está se instituído de uma educação que se apresenta como à distância ou virtual, o professor precisa inovar. O professor precisa ter uma atitude inovadora, pedagógica, que passa pelos caminhos da atualização, da leitura, da discussão, da descoberta, da superação, da mudança de rota, de estratégias, porque precisa, porque senão a gente vai ser superado e criticado pelos nossos alunos, e eles não criticam na nossa frente. É quando a gente sai da sala, é na rodinha de conversa. Então, é nesse sentido que, na altura da prática profissional, eu evoco o domínio do saber, o domínio de métodos e a atualização. E também, os estudos têm me dado consciência que é fundamental aprimorar as nossas habilidades sociopolíticas, ou seja, estabelecer bons relacionamentos na escola, com os pais, com o diretor, com a pedagoga, nos eventos, com as instituições. Então, construir um projeto de formação. Um projeto de formação que não é pontual de ser professor de filosofia e ponto final. Não. Um projeto de formação passa por estabelecer relações dentro e fora das instituições, dentro e fora da sala de aula. Então, nesse sentido, tem eco, por exemplo, quando vocês leem, quando a doutora Mazé leu lá que eu procuro me articular fora do país, com instituições, fazendo propostas, convênios, palestras, pesquisa, faço parte de comitê de outras instituições fora do Brasil, porque é preciso abrir essas portas para o IFPA, e por aí vai. E também é fundamental a ampliação e aprofundamento das nossas relações interpessoais. E aí eu estou falando no micro, não lá em Portugal, não lá na London School, não, eu estou falando não na UFC, não na UNB, eu estou falando de você estabelecer boas relações de alteridade, de ética, com o seu aluno, com seus colegas, com as pessoas do corredor, com a equipe da limpeza da sua escola, porque são essas relações micro, como o Foucault bem discute, são essas micro-relações que fortalecem os nossos projetos de escola, do nosso grupo social, do nosso grupo político e dos nossos propósitos. E aí, essas variáveis ou dimensões, elas precisam, eu vou falar bem pausadamente, faço questão de destacar, elas precisam sair da esfera do degrau, elas precisam se afastar dessa cultura da pessoalidade, do grupinho, do grupo que manipula, do grupo que manda, do grupo que tira a vez, do grupo que castra ou que desagrega ou que marginaliza porque não gosta, porque é feio, porque é gordo, porque não é do meu grupo. O que eu chamo de é preciso a objetivação da lógica do profissionalismo, com critérios éticos, com competência, com domínios. Isso é o que deve emergir, se sobressair, sobressaltar nas instituições sobre as preferências pessoais nos processos decisórios institucionais. Essa lógica da pessoalidade, ela mina, ela é implosiva e ela perde pessoas, ela perde know-how, ela perde propósitos e as instituições padecem disso. Por favor, Delmiro. Então, já seguindo para minhas conclusões, algumas questões que eu já tomo como parâmetros que no processo inicial de formação de professores, porque é o meu espaço de muita interlocução, é preciso ter algumas diretrizes consolidadas ou alguns vetores. É preciso zelar pela formação política sua e dos seus alunos, a escola como ambiente democrático, de aprendizado civilizado,
a questão da ética, da alteridade. Então, o professor deve estar atento para mediar relações sociais, que de uma forma ou de outra estão imbuídas de poder, nada é neutro, então há interesses sempre, e liberdade também de ação para que as pessoas possam defender discurso, propostas, transitarem e terem autonomia, tendo a ética como voltar-se sobre a moral e os valores de um determinado contexto socio-histórico, como constructo ou como construção humana. A ética é uma base humana. A ética é a ciência do possível do equilíbrio da relação social. A ética é uma ciência do social. Se o mundo fosse perfeito, eu não precisava ter ética. Portanto, passível de modificação pela ação humana. Monteiro, que é uma filósofa da UFPA, e é muito importante, no âmbito da formação política dos nossos alunos, da nossa formação, da nossa prática profissional, a gente se perguntar metodologicamente: quem forma quem? Quem forma para quê? Forma-se contra o quê? E forma-se a favor de quê? Percebam que estas bases metodológicas da ação-reflexão, elas trabalham com o campo da pessoa. Quem? Forma quem para quê? Eu digo na aula de ética, a questão da ética não é para quê, por quê, é para quem. Porque o sujeito final é sempre uma pessoa. Por favor, Delmiro. Haroldo, Outra dimensão que é fundamental. Professor Haroldo, já falei. Professor Hermínio dando a palavrinha. Fala, Hermínio. Eu acho que essa conclusão sua do slide anterior, quando se conforma quem, para quê, com que interesse, né? Para a dominação de quem, isso é fundamental na formação de gente, né? Forma para quê? Para quem interessa? Para fazer o quê? Não é isso? Exato. Ainda hoje pela manhã, a discussão do grupo... Nós discutimos isso hoje de manhã. Terminamos com essas reflexões que o Hermínio colocava, né? Formamos para quê? Com que objetivo, né, Hermínio? Você terminou a reflexão com esses questionamentos, bem de encontro. Matemática, né? O ensino de matemática para quê? A quem interessa? A que poder dominante interessa? Você vai formar para quê? Para servir a quem? Então, essas questões são as questões básicas para a cidadania, né? Que a gente tem que ter isso muito, muito em mente. Exato. A gente vive nos tempos atuais, mas também em outros tempos, o automatismo. O mundo é muito corrido, a emergência das tecnologias como um paradigma, ela acaba colocando a gente, conformando no sentido da forma, num sujeito meio autômato. E então a gente não processa determinadas categorias conceituais para problematizar por que eu ensino meu aluno. Será que não é melhor perguntar o que eu estou ensinando para o meu aluno e com que propósito? Então, a gente só ensina. Tem que acabar o conteúdo. Tem que dar todo o conteúdo. Então, esse automatismo que a gente vive hoje, com muita evidência, às vezes inverte essa... E aí a fala dos senhores, doutora Mazé e doutor Hermínio, são pertinentes porque a gente muda o paradigma ou muda a ordem. Espera lá, então, Haroldo, tu estás dizendo que é melhor, então, logo no começo da conversa, para quem vai ser esse conteúdo? Sim, é isso que eu estou dizendo. A gente está discutindo o conteúdo, é para dar ética profissional. Então, em vez de perguntar qualquer coisa, por que não logo? Para quem vai ser essa disciplina de ética profissional? Né? Então, assim, a base de tudo é o para quem, que é uma pessoa, é um sujeito, é gente. É cidadão. Então, é essa mesma a provocação que eu deixo. A outra questão
é sobre a apropriação dos saberes instituídos e socialmente reconhecidos. É óbvio que a gente vive numa sociedade formal, letrada, regulada, positivada pelo direito, pelo papel do Estado, claro, claro. E essa sociedade tem parâmetros, tem saberes instituídos. Para ser professor tem que ter certificado disso, daquilo, claro, é disso que eu estou falando. Mas o professor precisa dominar os fundamentos pedagógicos e epistêmicos da sua área. Porque não é só ter um título de doutor e se ele não souber nada vai resolver. Ele não vai resolver. Então é preciso preencher os instituídos ou os instituintes dos requisitos. Mas é preciso ter o domínio do que você faz, para você saber fazer bem feito, para você emancipar pessoas no saber, para você formar pessoas para quem? Como a gente falou, né? Para quem? E a outra questão é preciso também construir recursos didáticos metodológicos para situações reais e simuladas. Por exemplo, agora nós vivemos situações simuladas. Por exemplo, eu acabei de terminar um seminário integrador dos alunos de mineração, 6 meses, 15 alunos com os professores de mineração, porque é uma base curricular, seminário integrador. Mas eles não puderam ir a campo, porque está de Covid. Então, nós trabalhamos com práticas simuladas, porque os meninos precisam terminar o curso e ir para o mundo do trabalho. Então, estas questões simuladas, mas elas precisam ter um aporte de planejamento, de sistematização, de fundamento para quem? Né? E, então, eu penso que, nesse sentido, a iniciação científica tem mostrado resultados fantásticos no ensino médio, nos cursos superiores, com um trabalho que, por exemplo, eu já faço desde 2009 e que vem trazendo resultados muito bons na fala dos alunos enquanto sujeitos mais ativos. E aí, uma conclusão que eu quero deixar com os senhores desta turma de pedagogia, que ao final dessa disciplina, que foi o objeto, né, central deste trabalho que eu estou finalizando com os senhores, é que nós concluímos na avaliação dessa disciplina que a compreensão didática da relação local-global, ou seja, você tem que ter clareza do texto e dos contextos, sob a ótica do professor pesquisador, que aqui é o perfil que eu trabalho de forma de categoria, né? O aluno pesquisador no médio, o professor pesquisador, foi ganhando consistência e familiaridade pedagógico-metodológica com a iniciação, com a sequência e científica no horizonte da formação professoral, sem perder de vista que o professor de química ou de física, ele é o sujeito, ele vai formar. Então, humanística, eu digo lá para os meninos, tem até uma aluna aqui da licenciatura em química, a Bruna está aí conectada. Professor, mas a gente vai ser professor de química, não precisa ler, não precisa escrever. E eu falo assim, você vai lidar com quem? Com as paredes? Você vai dar aula para quem? Para o menino preto, gay, hétero, do interior, da cidade, rico, pobre, feio? E aí? E a formação humanística? E, claro, a formação científica, no caso da química, da matemática, nos percursos da educação, na iniciação científica, a partir da tessitura ou das trilhas que eu aprendi e aprendo cada dia e muito com vocês, da sequência FEDAT, que tem sido muito útil nas amarrações de processos nessa disciplina de nome Educação e Ética Profissional que eu trouxe aqui neste material e que tem um artigo consolidado já pronto. Por favor, Delmiro. Pode passar. Por fim, então, na conjuntura das incertezas, e eu tenho que falar de um momento que a gente vive, porque, para ter contexto, a nossa reflexão, na conjuntura das incertezas trazida pelo Covid, e diante dos desafios de ensino remoto emergencial que nós estamos inseridos, e suas variáveis de contexto, como, professor, a frequência da minha internet não funciona, cai toda hora.
Professor, a gente estudava essa disciplina em 6 meses, agora é em módulo, 2 meses. Professor, eu não tenho nenhuma habilidade com as ferramentas tecnológicas, eu não estava acostumado com isso. Professor, o meu plano de dados acabou. Todo esse contexto parece ser alentador afirmar que a iniciação científica, a IC, e a sequência FEDAT podem agregar como processos ativos nas atividades de ensino e pesquisas, de forma positiva, quando se verificou, por exemplo, que essa disciplina de segundo semestre, na licenciatura em Pedagogia, disciplina Educação e Ética Profissional, iniciou com 22 anos no SIGA e vieram voltando para a disciplina e vieram voltando e encerrou com a frequência e aprovação de 33 alunos, dos quais 4 nem conseguiram colocar as notas no sistema porque eles não conseguiram ser gerados na matrícula, mas mesmo assim ficaram e estão guardados os registros, e isso prova, então, que houve uma adesão de frequência de 55% nessa disciplina, mesmo num contexto desafiador pandêmico, mesmo com as subidas e descidas da internet, mesmo com o novo desconhecido do ensino remoto, a iniciação científica tem se mostrado e a sequência FEDAT, enquanto uma trilha pedagógica ou trilha didática, se mostraram positivas quando 11 licenciandos voltaram a frequentar a disciplina e matricularam, e alguns ficaram apenas como ouvinte, mas que fizeram. Então, eu mostro esses fatos para dizer, limiar da minha fala, que eu penso que estas duas frentes ativas podem nos auxiliar. Por favor, Delmiro. E então as referências, por favor, Delmiro. E então eu agradeço imensamente e de coração ao UFC, na pessoa do Dr. Hermínio Borges, que sempre me dá oportunidades de aprender. Agradeço na pessoa da doutora Mazé ter me mediado aqui, e agradeço a cada um de vocês, que eu gostaria de dizer o nome, porque eu sempre faço isso, mas às vezes a tecnologia não nos permite. Um abraço e um grande agradecimento a todos. Estou à disposição dos senhores. Perguntem tudo sobre a disciplina ou qualquer outra coisa. Se eu souber, eu respondo, senão eu peço ajuda dos universitários. Obrigado, professor. Maravilhosa aí a sua fala, né? Muito bem colocada para todas as disciplinas em geral, né? Apesar da especificidade da sua disciplina, eu acho que cada um de nós aqui estávamos também refletindo sobre nossas disciplinas e essas possibilidades. Então, agora a gente, né, abre aqui o contexto para as perguntas, e aí, como já falamos, que essas perguntas sejam feitas aqui diretamente no áudio, se possível, com a imagem, né, professor Haroldo? É bom, olhar no olho. Isso. A Bruna, a Rafaela estão se manifestando aqui. Uma explanação magnífica, professor Haroldo. Obrigado, Bruna. Enquanto elas escrevem aqui, professor, essa fala minha, acho que na realidade começou a partir da minha reflexão pessoal, que também não é sempre, aqui as nossas disciplinas no curso variam um pouco, principalmente agora na pandemia, a gente tem pegado uma disciplina, por conta de não estar sendo ofertado todas as disciplinas, no outro semestre a gente às vezes muda a disciplina, e eu com alguma frequência tenho ministrado também uma disciplina chamada Desenvolvimento e Metodologia da Pesquisa. Aqui na licenciatura em Matemática, eu sou professora da licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que é uma universidade aqui do interior de Sobral. E aí, a Rafaela, já que você fala, viu, Rafaela? Eu lhe pergunto assim, qual foram assim, as maiores dificuldades que você tem enfrentado para desenvolver esse raciocínio científico, que não é fácil quando os alunos chegam na disciplina, né?
quais são os maiores desafios, o que é que o senhor tem feito aí para tentar superar esses desafios dentro dessa proposta, né? Para ficar um pouco aí de exemplo para a gente também nas nossas práticas. Claro, todo professor tem que ter suas estratégias, né? Então agora eu vou publicizar então. Professora, a primeira coisa que eu faço eu já tenho o plano de trabalho pronto que está em destaque em vermelho provisório, porque de fato eu decido na primeira aula com eles. Então eu trago na manga a proposta da iniciação, tanto no médio quanto no superior. E aí eu apresento o programa e depois eu instigo. Eu jogo assim, olha, se vocês quiserem avançar no propósito de se tornarem pesquisadores, eu posso agregar no limiar da educação e da ética profissional, eu posso aliar ou colocar uma conexão num processo de iniciação. Só que esse processo, e aí eu explico, e peço se eles estão dispostos ao desafio. Em geral, eles topam, mas acontece muito de 22, 5, fica assim, eu acho que eu não quero não, professor, porque isso vai dar muito trabalho. Isso daí é muito difícil. Mas a maioria topa, então isso eu penso que é uma estratégia interessante para me resguardar e para me dar bagagem para depois negociar as etapas seguintes. Até porque a carga horária da disciplina, na prática, ela é aumentada, professora. Porque tem lá, por exemplo, tem 33 horas, não sei, 18 aulas, e acaba que vai para 50. Mas isso aí a gente vai trabalhando offline. Mas só que, de fato, a carga e os desafios aumentam. Então, essa é uma estratégia que eu uso, e aí, professora, na avaliação aparece já há algum tempo para ajudar eu me fazer entender que eles descrevem na avaliação da disciplina e de todo o processo o seguinte, eles dizem que eles conseguiram porque o trabalho foi feito etapa a etapa. Então, de fato, eu tenho clareza, e até por 31 anos de docência, eu vou começando muito lentamente, entendeu? Eu trabalho, por exemplo, eu trabalho o fundamento da educação, que já é do conhecimento deles, porque eles já estão no curso. Aí depois, quando termina a unidade 1, educação, os fundamentos, aí eu começo a delinear a iniciação bem lentamente, vou trabalhando as bases, o que é um tema, um objeto, um problema, uma problemática, uma fundamentação teórica, uma metodologia, o que é um instrumento de pesquisa. Muito calmo. Depois que eu vou para a unidade 2, no caso a ética profissional, e aí eu trabalho tanto o conteúdo da educação, que já passou, que ele já tem domínios, quanto os novos conteúdos, que é o da ética, na produção de texto, mas a partir da metodologia científica. Então, aí eles já começam a caminhar, mas aí há muito desencontro ainda de domínios, e o processo, em geral, acontece assim. Mas há alunos que tiram 3 na primeira atividade. E uma coisa que acompanha, que é fundamental, acho que é preciso dizer isso, é assim, não faça avaliações muito pontuais. O que significa que eu estou dizendo? Faça avaliações continuadas. Faça uma atividade valendo 2, outra valendo 3, aí outra valendo mais 3, e outra valendo 2 para somar, para continuar e somar. Porque eles vão precisar desse tempo para ir encaixando esses domínios que são metodológicos, científicos, à base da ciência. Algumas coisas assim. Muito, muito bom, professor. E até relatando um pouquinho, lembrando aqui da realidade com a minha disciplina, né? Essa disciplina é uma disciplina prévia ao TCC, né? Que eles terão posteriormente, no caso aqui da... Então, eu também começo devagarinho e a gente percebe as dificuldades. Aí, geralmente, eu começo com uma folhinha que eu chamo de ensaio inicial. Olha, mas, professor, nesse ensaio inicial, eles, depois de alguns estudos teóricos também que a gente faz, né? Eles pedem, professora, mas dê um exemplo, digo, vamos formular aqui exemplo de como formular uma pergunta de pesquisa, e não é fácil, né? O que é uma pergunta de pesquisa? Então, assim, até conseguir delinear o que seria uma pergunta de pesquisa,
Olha, mas escolher o tema a ser pesquisado, professor, é um obstáculo enorme no início. Eu não imaginava, antes de ministrar a disciplina, que era tão difícil, né? E a gente percebe, mas o que que eu vou pesquisar, professor? E a gente começa fazendo, olha, vamos ver das suas vivências, né, com Uhum. disciplinas, com grupo de pesquisa, com leituras que você já fez. Mas, professor, mas eu não sei o que, que eu quero pesquisar, então, para a gente ver como realmente esse caminho não é fácil, né? E dentro desse caminho, dessa construção, em qualquer disciplina, não só essa minha, eu achei muito interessante a sua fala quando você destaca aí a sequência FEDAT como uma forma da gente sair desse modelo meio que improvisado, meio que duvidoso das nossas práticas. Mas por que, que eu acho de tal forma? Então a gente fica, mas como é que seria o ideal? Como é que seria melhor? Como eu ajudaria o meu aluno a avançar, a ser esse sujeito pensante, né, que está ali refletindo sobre qualquer área que ele estiver estudando? E a gente, às vezes, até não faz diferente por desconhecer caminhos. Então, eu achei muito interessante essa sua fala quando diz que a proposta, no caso aqui, tanto Paulo Freire como a sequência FEDAT, vem como fundamentos para nos tirar dessa dúvida, desse improviso e buscar segurança nesse nosso caminho. E como o Hermínio destaca, e você bem destacou, que a sequência vem como uma trilha, né? Uma trilha com possibilidades, né? Como ele diz, não é o trilho que é fechado num caminho só, mas ele é Exato. aberto para a gente ir ali tateando até encontrar qual o caminho adequado, mas dentro de fundamentos que nos leve, né? Esse aporte teórico que nos conduza. Então, é muito bom fazer Professora, essa eu penso relação. que é importante uma outra etapa, vamos dizer assim. Quando eu chego na fase, né, a senhora percebeu que o método está ali na interconexão. Quando eu chego na base na base da ciência, né, as bases metodológicas, eu trabalho sim os slides com a teoria. Mas quando chega, quando eu termino os slides dessas bases, eu tenho um modelo que tem as bases, que eu chamo de a parte prática, e eu faço nessa fase com eles ao vivo, full time. Coloco lá o modelo e eles também ficam aí. Bora, e o tema? Um tema. Eu vou construindo mesmo. E eu não coloco o meu tema, nem algo da minha cabeça. Eu peço que alguém diga. E eu vou mesmo. O tema da Bruna, ela disse isso. Agora, bora ver que aqui nesse tema, olha, tem várias temáticas. O qual é mais importante? Então, essa é a questão do ensino de química. Então, a mais importante é o objeto. E aí, quando a gente passa, acho que umas 3 aulas, quando termina essa parte prática, eles têm a estrutura feita por eles. Isso é fundamental. Um exercício de construção, porque eles ficam necessitando desse entendimento, né? Que quando eles estão sozinhos, tem muitas dificuldades. E ali no grupo, a gente vai com a sugestão de um e de outro e fazendo essa mediação para eles entenderem como se constrói, né? Porque senão, às vezes, eles ficam, mas como é que eu inicio? Mas, né? O que é a essência em cada uma dessas partes, né? Verdade. Professor, a Rafaela estava querendo aqui fazer algumas perguntas. Eu não sei se ela estava com uma dificuldade. Rafaela, Ela entrou pelo Estou celular, aqui. viu? pronto. Então, fique à Ela vontade. A falando aí. Rafaela vai fazer a fala dela. Pronto. Hum, vocês conseguem me ver? Sim. Pronto. Professor, você citou no início da sua fala que durante uma das disciplinas do doutorado, você se questionou a respeito da sequência FEDAT, né, e fez essas perguntas ao professor Hermínio Borges. E ele falou para você, né, buscar, estudar, pesquisar a respeito. Após ter conhecimento, buscar a respeito desses fundamentos, você, obviamente, deve ter feito uso da sequência. E eu gostaria de saber se você lembra como foi essa primeira prática com a sequência FEDAT, ou se poderia citar uma experiência relevante com o uso da sequência FEDAT, e quais foram os diferenciais que você identificou, né, durante a prática. Ok, Rafaela, muito obrigado pela pergunta. A sua pergunta é muito boa
e eu vou dizer bem pontual. Rafaela, Está até aberto aqui. Está até aberto aqui, Rafaela, um aporte da pesquisa que eu fiz que ele colocou em prática a sequência e não respondeu para mim. Foi tudo proposital. E aí eu fiz uma pesquisa em sites, em livros, e eu tenho aqui no pezinho do meu equipamento 18 páginas dessas fontes, toda sistematizada. Vallon, Vygotsky, Piaget, no Brasil, ele inclusive, né? Pronto, o material eu fui para a pesquisa mesmo. Afinal de contas, eu sou um pesquisador, né? Aí a segunda parte da sua pergunta. E eu socializo se quiser o material, tá? Tá aqui prontinho. A segunda, eu estava num programa de pós-graduação e eu o convidei para ser co-orientador da minha tese. Então, quando eu fui para o campo, 8 meses, eu tinha que fazer um campo e eu escolhi uma turma de ProEja, ensino médio, com 16 alunos, noturno, e o professor da disciplina olha a disciplina, era no curso de mecânica, Rafaela, e a disciplina era desenho mecânico com o AutoCAD. Tudo difícil, Rafaela. Aí sabe qual foi a grande experiência, e talvez a mais significativa, porque foi de uma tese de doutorado, é que eu percebi essas dificuldades porque a turma estava no terceiro semestre de reprovação. Não conseguiam passar na disciplina. E eu fazendo uma pesquisa exploratória, eu percebi que a questão não era do conteúdo, não era do AutoCAD e não era de ser desenho mecânico. Era a questão de como estava sendo articulada a disciplina em termos didático-metodológico. Eu percebi isso. Então, aí o que você perguntou, eu preparei uma formação para o professor, antes de começar a pesquisa, a partir dos fundamentos do Paulo Freire e mediado pela sequência FEDAT, que eu já tinha aprendido com o professor Hermínio. Então, aconteceu semanas de formação entre eu e o professor, entre mim e ele. Então, eu primeiro fomentei que ele se apropriasse dos fundamentos e da sequência, e depois nós fomos, então, para a disciplina, e o resultado foi muito positivo. Está na tese passo a passo, é só você entrar na UFC, está lá a tese, passo a passo, e os alunos foram aprovados de 16, 15, na quarta tentativa foram aprovados, e está lá, no depoimento do professor, algo como, abre aspas, professor, eu nunca imaginei que esses meninos fossem passar, mas o senhor mostrou, com a formação, com o dia a dia, que era possível eles aprenderem. Foi muito interessante, fecha aspas. Então, está lá na tese, está aqui o material, se você quiser, eu envio. Ok? Obrigada, professor. Mais alguém fazer alguma pergunta, alguma reflexão? É só para avisar para Rafa, Haroldo, que a Silvia colocou o link onde ela pode baixar a sua tese, viu? Obrigado, Silvia. Professor, estão me escutando? Olá, Sim. eu sou a Silvia. Oi, Silvia. Acho que vai sair minha imagem aí. Professor, foi um prazer conhecê-lo, não o conhecia, né? E assim, a sua fala vem muito de encontro com uma categoria, não sei se eu posso falar assim, ou tem uma temática, né? Que eu e outra colega, a Drica, estamos, né, aprofundando em relação à sequência FEDAT, que é a questão da imersão pedagógica, né? Esse termo é um termo que o professor Hermínio vinha usando bastante, e a gente acabou tentando dar aí um corpo para esse conceito, né? A gente está terminando um artigo, estamos tentando mandar para uma revista, né? Porque essa ideia, né, de como a sequência FEDAT, né, não vai além dessa trilha metodológica, somente de definir ali a metodologia para o professor, mas de uma trilha
metodológica de vida mesmo, né? Dessa imersão do professor no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas suas problemáticas, né? Na sua pergunta, né? Epistêmica mesmo, né? De formação, que eu achei interessante só trazer essa ideia da formação, não algo só do inicial, do continuado, mas é a formação do dia a dia, que eu acho que ela é muito pertinente, né? Essa formação que é algo que está todos os dias conosco e a gente às vezes quer colocar ela numa caixinha, né? A inicial, a continuada, né? Então a gente vem, então assim, várias assim termos que o senhor trouxe, assim, eu achei muito interessante que vai de encontro com essas nossas ideias, né, dessa formação mais ampliada, né, desse professor que entra em sala de aula vestido com esse pensamento da sequência FEDAT, né, com sua pergunta, com seus contra-exemplos, né, dessa questão da relação. Eu me angustia muito não angustia, me faz muito pensar nessa coisa do trabalho do professor que tem do improviso, né, mas que não é esse improviso qualquer, né? Esse improviso que ele é embasado, que ele também tem indas e vindas, né? Eu posso testar, né? Eu posso maturar também, né? Dentro da minha perspectiva do professor em sala de aula, né? E assim, eu achei muito legal e a gente ter trazido essa ideia da sequência além dessa trilha metodológica, mas uma trilha de formação pedagógica mesmo do professor. Aí não... Silvia, você pode ficar aí, por favor, que é bom Posso. olhar também. Eu quero dizer para você o seguinte, há algum tempo já, tipo nos 3 últimos anos, eu tenho ampliado a discussão do pedagógico. Eu tenho falado nas salas, tenho falado nos cursos, porque na educação profissional tecnológica tem muitos cursos da área de exatas. Então, esse embate, esse choque de, mas eu preciso disso, eu não vou ser professor. E aí eu tenho trabalhado com uma coisa que eu penso que vai dar um bom caldo para você, as duas. E o professor Hermínio já disse. A dimensão pedagógica é uma dimensão formativa, mas não é uma dimensão formativa apenas de natureza professoral, docente. A dimensão pedagógica é uma dimensão de formar o sujeito para uma prática profissional. A medicina tem uma disciplina de formação pedagógica para ele ser médico. A arquitetura tem bases curriculares ou bases científicas que têm a dimensão pedagógica. A matemática e por aí vai. Então, eu penso que você deve ampliar, deve pensar mesmo, refletir um pouco, que o que você está dizendo é que você quer pensar a dimensão pedagógica numa dimensão formativa mais ampla que vá ao encontro do sujeito trabalhador profissional, do sujeito que vai atuar nas relações profissionais. E aí eu vou colocar um desafio, que é uma coisa simples assim, se você for a um consultório de médico, ele pode ser o expert na área dele, o bambambam mundial, mas ele pode ser péssimo médico pedagogicamente. Por quê? Porque ele não sabe tratar o cliente, ele se acha superior, ele se acha o que deve falar e que não deve escutar ninguém. Você percebe? Eu estou dizendo que a formação pedagógica não é uma dimensão restritiva à prática docente. Ela é uma dimensão de formação humana, que eu posso dizer que de natureza axiológica, ética, de valor. Porque você já foi em algum lugar, num dentista, num médico, e você falou assim, aquele dentista é bom, mas eu não gostei do jeito dele me atender. Mas como ele é o bom, eu fui. E você foi num outro, que você disse, caramba, aquele dentista, além de ser ótimo, ele é uma pessoa maravilhosa, eu adorei ficar lá, adorei conversar com ele e vou indicar. Eu estou mostrando para você e para nós que a dimensão da formação pedagógica ela é uma dimensão valorativa. Ela é uma dimensão no sentido que ela forma pessoas para interagir
seja na dimensão profissional, pessoal, formação de equipe, no mercado de trabalho, numa equipe de venda de seguro. Se o gerente da equipe tiver uma dimensão pedagógica com os seus vendedores vão cumprir todas as metas que ele estabelecer. Porque esta dimensão envolve saber tratar gente, ter estratégia, saber pensar o momento da fala, o momento da cobrança, o momento de botar a meta, de tirar a meta, de dar um apoio, de ir junto na visita. Será que eu consegui me fazer entender? Obrigada, professor. Foi um prazer. Igualmente. Professor, maravilhosa, viu? Nós conversamos um pouco sobre isso, não foi, mas hoje pela manhã? Sim, acho que foi tudo, tá, assim, tudo casando. Hermínio falou assim, nesse termo, né, de você ter esse tratamento, essa visão geral que vai além das especificidades técnicas e científicas, né, na atuação do profissional. De manhã também a gente falava, né, do professor de matemática nesse âmbito, né, para além do conteúdo específico da matemática, né, das relações que estabelece, né, com a sala de aula, com as suas instituições, ele ter essa capacidade dessas relações de maneira a evoluir, a dar seu recado, a não ser dominado, que é um ponto que eu acho que você também tocou aí no final e que o Hermínio sempre toca, e hoje de manhã também, né, falando isso de você ter essa autonomia, de você ter base de conhecimento para eu não sei, propor, não é impor, propor e continuar com o seu modo de ver o mundo, de ver as coisas, não deixando ser dominado, né? Acho que tudo isso. E aí, como ter essa base pedagógica para essas relações sem deixar ser dominado? É preciso ter todo um traquejo, né, professor? E toda uma base de conhecimentos. Muito, muito boa essa necessidade desse saber pedagógico para qualquer área, para esse atendimento, para essas relações. Eu posso falar aqui, Silvia, tem mais a gente discutindo aqui, professor, acho que a sequência ela vem crescendo muito, né? O professor vem conseguindo ter novos elementos, como esse que a Silvia falou que está estudando aí, a imersão pedagógica e outros mais que têm sido definidos. É também propósito das discussões nesse semestre a gente fazer essas relações e ver, né? A sequência FEDAT, a gente sente falta aí de algum elemento que talvez até está nessa discussão, que está na postura que é proposta, mas não está ainda bem descrita, né? Desde esses seus estudos teóricos, da sua pesquisa e também hoje nessa sua rica prática, né? Em várias áreas e âmbitos, o senhor sentiu alguma necessidade de, poxa, tem isso aqui que eu me deparo, que talvez seja um elemento da sequência, mas que não esteja posto lá, né, de uma forma muito clara, que é proposta, né, também que a sequência cada vez mais deixe claro o que ela propõe em termos, né, em nomenclaturas, também para facilitar essa comunicação científica. E juntando a isso também uma reflexão e trabalhos que que estão sendo construídos, apesar da sequência FEDAT ter essa característica, esse trabalho que começa com a proposta de trabalhar como matemático, né, a proposta científica, e que se ampliou para outras áreas, independente da matemática. Alguns colegas estão já trabalhando também a sequência FEDAT como metodologia de pesquisa, algo ainda, né, que está sendo descrito devagarinho. E eu lembrando aqui desse seu trabalho, que tem uma total relação, né, nessa iniciação científica. Como é que o senhor vê a sequência FEDAT nessas duas perspectivas, de tem algum elemento que possa ser complementado e a sequência como uma proposta também para a pesquisa, inclusive o professor Daniel começou a colocar na tese dele, eu acho que outros colegas aqui já têm artigos com essa perspectiva da sequência FEDAT como metodologia de pesquisa. Então, doutora Mazé e colegas aí, eu acho que já até falei em público, aqui mesmo, numa outra ocasião, que eu penso que a sequência FEDAT, ela dá conta de ser pensada numa perspectiva de uma metodologia de pesquisa. Eu inclusive, ensaiei na tese, trazendo-a nesta perspectiva agregada ali na discussão epistêmica dos fundamentos da tese. Então, eu penso, inclusive, aí eu até vou pontuar uma questão. Por que não oferecer, já que como
como é oferecida na UFC, uma disciplina sequência FEDAT, por que não apresentá-la como uma metodologia de pesquisa? Não no formato de uma disciplina, mas no formato de uma metodologia de pesquisa. Para quê? Para o pós-graduando, seja do mestrado ou do doutorado, ter mais uma alternativa de fazer uma pesquisa de campo, de ter um caminho, né, do método, do caminho grego, de ter um caminho para palmilhar, para nortear a busca do seu problema de pesquisa, a busca dos esclarecimentos sobre seus objetos de estudo. Eu penso que essa é uma questão que alarga a feição, vamos dizer assim, da sequência e ela vai ganhar espaço. Então, por exemplo, ela ser apresentada como mais uma metodologia de pesquisa, incorporar, né, esse novo desenho. E eu vejo isso possível, porque ela tem os elementos, os construtos, das bases. Para isso, ela tem esses elementos. Eu penso isso. Certo, obrigada, professor. Acho que realmente a gente percebe isso na vivência, né? Agora falta, acho que, para apresentá-la, né, nessa perspectiva, a gente está preparado aí, se vier questionamentos, como é que a gente vai defender? Não, é a mesma proposta, do jeito que ela está desenhada como uma proposta de ensino, é o mesmo desenho para a pesquisa, né? Eu acho que a gente vai discutindo melhor isso e talvez chegando a essa conclusão que seja o mesmo desenho, né? Que não tenha tantos elementos diferentes, de vez que ela já traz na sua base essa proposta do aluno, né, trabalhar com a experimentação, né, e tentar trabalhar na proposta que o matemático também trabalha, né? E aí, professora, eu acho que é bom falar uma coisa que acontece na sala de aula, nessa perspectiva. Dentro, em potencial que a senhora está levantando, está engendrado nesse processo uma questão. Eu vejo nitidamente, quando eu estou nesse processo que eu descrevi aqui, de construindo, tem uma fase, isso é muito sutil, assim, tem uma fase que todos desenvolvem essas etapas da base metodológico-científica no automatismo. No primeiro momento, nós tendemos a desenvolver esse modus operandi com a base no automatismo da repetição, do fazer sem problematizar, né? Mas é muito importante o papel do mediador ou do articulador, eu chamo o professor mediador, articulador, de ele fazer o movimento de problematizar, nesse momento, a base metodológica e científica desse fundamento. Assim, a Bruna está até aí, eu acho que a Bruna é da química. Bruna, mas por que tu queres colocar como objeto a questão do estudo da química? Um conteúdo lá da química que ela quis colocar. Aí, olha só, ela dá uma resposta porque eu sou de química. Só que depois, com a instigação, ela muda o estágio de abstração, e aí já é o campo da lógica. Ela avança no nível de abstração, ela já diz assim, mas só porque eu sou de química? Pois é. Ah, não, professor, ela deve estar aí. Não, professor, eu quero falar, eu acho que estereometria, é um negócio que os alunos têm dificuldade de resolver. Professor, não, eu já sei. Professor, sabe por que eu quero trabalhar esse assunto? Porque... Ela colocou aqui. Pronto, estequiometria. Professor, sabe por que eu quero trabalhar esse assunto? Além de ser da química, ela estava abstraindo automático. Porque quando eu era aluna do ensino médio, eu tive dificuldade com essa disciplina e quando eu observava os meus colegas, muitos foram reprovados. Então, eu quero trabalhar esse assunto para ver se eu problematizo, se eu crio alguma coisa. E agora eu posso até fazer no meu TCC, né, professor? Para ver se melhora a vida dessa base da química
para ajudar. Aí você percebe que a reflexão no nível da abstração, ela sai de um degrau, ela sai de um momento do automatismo, que a gente faz muito isso, para o momento da reflexão, da problematização. Isso é só uma metodologia e uma mediação adequada que pode fazer o aluno, o sujeito, dar o salto qualitativo do saber, seja prático, ou teórico, ou epistêmico, e da consciência política de estar no mundo. Aí eu penso que isso é uma questão que precisa ser desenvolvida, porque isso é um fato e que inclusive os teóricos da aprendizagem situam essa questão. Eu acho que ficou muito abstrato para vocês. Mas a Alice está até ressaltando aqui que seria uma transposição didática, Sim. Né? Nessa depuração aí do porquê, né? Por que eu quero fazer isso, né? Que ali destaca que é uma postura que é proposta pela sequência FEDAT. De fato, é um desenho, né, de uma transposição, mas eu vejo que a mão, o papel, aquela sacada, aquela palavra certa, aquele momento do que a sequência é boa nisso, né, na hora da maturação, que ele respondia para mim assim, não sei, pesquisa aí. E aí eu fui encontrando, viu, Rafaela? Eu fui encontrando nos teóricos, no Vygotsky, no Vallon, no Piaget, eu digo, caraca, deve ser isso aqui que esse cara deve ter usado como base epistêmica, gnoseológica, cognitiva, para gerar essa sequência que ele é o cara. Então, eu acho que, além de transpor, você tem que não sei, aguçar, dar os insights, dar um empurrão. A Silvia está destacando aqui, né, a importância que a sequência dá a parte da pergunta, né? A pergunta e nessa mediação para essas reflexões, para essa descoberta, né? Para o sujeito ficar ali tentando ver o que ele quer mesmo, os contra-exemplos, para ver se é isso mesmo, é isso, por que não é, né? Vai nessa reflexão. O professor Daniel aqui parabeniza, dizendo, professor, que a discussão muito boa, né? Está enriquecendo aqui o conhecimento de todos, e a Milínia lembra que a tese do Daniel também trata da sequência FEDAT, né, como metodologia de pesquisa. Né? Ótimo. A Liz reforça, né, a maturação, que é esse momento muito especial da sequência FEDAT. Eu concordo, viu, Liz? Acho que a maturação, para mim, assim, é um dos momentos muito ricos da sequência FEDAT. A maturação... Verdade, Lisa. Uhum. Sim. Pode. É o momento que possibilita, né, essa troca, e aí o professor, nessa postura que o Haroldo apresenta, do professor investigador, né, de professor pesquisador, que isso tem a ver com a sequência, né? Eu sempre disse, Haroldo, que a sequência ela é muito paulo freireana. Né? O Hermínio acho que nem se tocava disso. Eu perguntei uma vez, quem tem além de Haroldo? Né? Porque o que eu ia lendo, né, a proposta emancipatória, né, da reflexão, né, do sujeito que pensa, de você fazer você instigar, né, o outro. Paulo Freire ele trabalha muito, né, nessa perspectiva da emancipação do sujeito, né, do seu pensamento, da sua epistemologia, né? Então eu sempre achei muito pertinente o seu trabalho, porque assim, você lembra para a gente, né, que assim, e eu disse isso, acho que também na minha, que é o que tem mais de movimentos sociais dentro da FACED, é o Multimeios, e a sequência, né, é o carro-chefe do Multimeios, é isso. Obrigada, bom lhe ouvir. A Melina destacou aqui também, né, que a Dani e a Jéssica também têm um artigo na revista Teias, eu acho que é o artigo delas, né, Melina, que trata da sequência FEDAT na perspectiva de metodologia. Não, a dissertação da Dani e da Jéssica, elas também utilizaram a metodologia, né? Esse artigo aí é um artigo ali até A2, né? Que eu, Daniel, professor Hermínio, nós
trabalhamos é uma prática de teatro, né, científico. E aí foi utilizado tanto a metodologia de ensino como a metodologia de pesquisa. Aí ficou bem, bem legal. E acho bem interessante essa sua proposta, né, professor? De como o Hermínio destacou que tem uma disciplina sobre sequência FEDAT, eu acho que nos aprofundando, né, os estudos na perspectiva da sequência FEDAT como metodologia de pesquisa, de realmente de ser uma opção que o aluno tem ali, né, no seu tratamento metodológico, quando os alunos lá da pós-graduação vão procurar, mas qual vai ser a metodologia que eu vou utilizar para a minha pesquisa, né? Claro. E como o Hermínio bem traz, que ele tem trazido para a gente tentar fugir apenas de propostas de outros lugares, de outros países, né? Mas tentar utilizar o que é nosso na perspectiva do aperfeiçoamento, né? De uma aplicação de algo da nossa realidade, próximo do que trabalhamos, e de uma melhoria daquilo que é nosso, sempre buscando melhorar os nossos produtos de maneira geral, né? E aí, trazendo nesse sentido a sequência FEDAT, né? Que é algo muito difícil, uma iniciativa de algo genuíno, local. A gente tem muito medo, sofre muita crítica quando se pensa em propostas genuínas, né? E a sequência FEDAT, com esse grupo maravilhoso, né? Como o seu trabalho, professor, né? Que vem trazer esse crescimento sempre da proposta, né? Que o professor Hermínio iniciou e que traz até hoje aí, defendendo fortemente esses aspectos. E que a gente aprende todo dia sobre essa necessidade de realmente defendê-lo. E aqui estão a Silvia destacando, né? O Multimeio sempre agrega. Mais alguma pergunta para o professor Haroldo? Alguma reflexão? Bom, eu queria trazer, mas essa questão, assim, que acho que para fechar, o que o Haroldo, a partir da sua tese, ele traz o que é mais, assim, que a gente pode relacionar de mais sequência FEDAT com Paulo Freire? Uma pergunta, professora? Sim, onde é que você percebe? Sim, para mim, desde da tese, e isso foi depurando, e hoje tem um desenho, tem um impacto muito, muito claro, é assim, eu vejo na formação, seja no médio, seja no superior, eu vejo essa desconexão do sujeito político que está na formação de cada um de nós, desse cidadão que está na formação de cada um de nós, desse profissional que está em formação numa área que pode ser A, B, C ou D. Em outras palavras, eu vejo que o menino da mineração ou o aluno da licenciatura em Química ou em Pedagogia, esse processo de apropriação da dimensão cognitiva ou epistemológica diária, esse processo de apropriação metodológico de domínios, de métodos, de técnicas, de estratégias, ele ainda é um processo desvinculado, desassociado da formação política desse sujeito que é um profissional, que é um cidadão. Então, doutora Liz, para mim é muito claro isso hoje, e a sequência FEDAT me dá instrumental para isso, para eu fazer a reflexão para além da coisa do perguntar, para que ele se veja um professor, porque, por exemplo, que tem valor profissional como qualquer uma pessoa, um médico, um advogado. Que ele faça, além de se apropriar do certificado de pedagogo, de dominar a metodologia, que ele saiba também que ele é um profissional de valor, que ele é um profissional reconhecido. Então, a contribuição que eu vejo, que eu uso e que eu tenho clareza, talvez pela minha formação filosófica, que todo profissional tem na sua base uma formação de sujeito político, que não é o político partidário, é a formação de um sujeito que vive coletivamente no âmbito da democracia, no âmbito das relações conturbadas, difíceis, no âmbito do poder. Então, eu penso e evoco sempre
nesses processos, essa formação política, que é uma formação essencial para conviver em sociedade. Eu penso que isso é muito relevante e eu tenho clareza e procuro fomentar da melhor maneira possível. Mas por que você vai fazer isso? Mas isso, você não acha que tem a ver com aquilo? Você não acha que se você escrever um artigo não vai ser melhor? Aí essa moça chamada Bruna, que está bem aí, ela disse, professor, mas será que eu dou conta? Eu sou todo segundo semestre. Eu digo, você dá conta. Vá lá e escreva. Professor, mas eu tenho medo. Não tenha medo, vá lá e escreva. Ela foi lá, escreveu e foi aprovado o artigo e ela já publicou no segundo semestre. É isso que eu chamo de você usar o saber para formar o sujeito político. E o Paulo Freire é um fenômeno nisso. Muito bom. Muito bom. O exemplo, inclusive, aí concreto, professor. Alice, agradecendo aí, professor. Por enquanto, estou escrevendo, né, professor? Não sei se não tiver mais alguma pergunta, professor, se você quiser aí fazer só aí quer fazer mais um fechamento aí, deixar um recado aí para os jovens pesquisadores, para os novos pesquisadores, né? Para o grupo, frente a essa sua trajetória, né, profissional riquíssima, essa sua vivência também junto ao Multimeios e suas vivências profissionais, que recado você deixaria aí para a gente? Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, né? Por estar aqui e poder compartilhar e aprender também. E se eu posso dizer alguma coisa, eu penso que pode ser o antepenúltimo slide. Que se o Delmiro quiser, mais um, Delmiro. Eu penso que se eu puder dizer algo que para mim é concreto e é do cotidiano e é do fazer professoral, e eu sou um professor e eu sou completamente realizado como tal, eu digo que não pode descuidar de ter os seus domínios da sua área. Você tem que saber o que você vai ministrar ou vai falar. Você não precisa ser o cara celebridade, não. Mas você tem que dominar e saber, se você vai falar de matemática, de adição, você tem que saber falar de adição. Então, eu penso que você deve velar esse domínio, esse suporte. E é fundamental você saber mediar processos. Então, você tem que saber fazer esse quê de adição. Como você vai ensinar adição? Que a educação infantil assina como 2 maçãs com os 2 pauzinhos. Então, essa coisa de você mediar o processo. Por que isso vai ser ensinado e você tem que saber os caminhos. E a sequência, então, é um caminho. A iniciação científica, bem conduzida, é um caminho, né? E a questão, a última aí, eu vou deixar nessa palavra, que eu tenho até uns 2 artigos escritos na educação do campo sobre isso. Você tem que ter uma compreensão que nós vivemos tempos onde o local e o global, ou o micro e o macro, são 2 dimensões que não existem mais materialmente. Você paga um boleto que é virtual, ele não é material, matéria, mas ele é real. Você quitou a dívida e foi virtual. Então, o local e o global, eles se perpassam nas nossas relações mais simples. Então, você tem que ter uma visão do que você ensina, ele tem a ver com alguma coisa no mundo. Então, é isso que eu estou chamando de... Você não pode perder de vista que você é um sujeito local e global, que o que você diz tem um impacto na vida das pessoas, que a matemática ela tem a ver com o desconto do supermercado que você vai comprar. E quando as pessoas percebem essas relações entrelaçadas, imbricadas, elas dizem assim, caracas, então é por isso que eu preciso aprender isso, porque eu tenho que saber calcular o desconto do tênis. Aí as pessoas dão valor
para aquelas coisas que a escola ensina, porque aquelas coisas são úteis para elas. Então, é isso que eu posso dizer para os senhores, se eu puder dizer alguma coisa. E, por fim, agradecer pela paciência e pela presença. Muito obrigado. Maravilha, nós que agradecemos, professor Haroldo. Professor Haroldo, eu diria que você me parece estar em conversa constante com o professor Hermínio. Essa sua fala tem tudo a ver com a discussão que tivemos de manhã, né? E quando o senhor destaca aí essa importância de a gente estar atento a esse domínio, né, daquilo que trabalhamos, o Daniel reforça aqui, né, a premissa sine qua non, esse domínio do conteúdo, né, daquilo que lecionamos e que vai além, né, do conteúdo, da proposta, do como, do porquê, né, que é os lemas, o professor Hermínio aqui, ele tem os lemas agora por escrito. Toda vida que começa um curso, uma disciplina, ele destaca aqui os lemas para a gente, que é estudar, 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 estudar bastante. Então, vai de encontro, né? É o primeiro lema, né? Que a gente procure falar daquilo que entende. Se não entende, ou a gente vai estudar para procurar entender, ou enquanto não entender, a gente fica ali mais ouvindo, né? Como diz o lema aí, a gente não dá pitaco naquilo que a gente não entende. Então, é estudar. Eu acho que assim, a sua fala, sabe, remeter o tempo todo. Eu acho que como é bom ver as pessoas que vivenciaram essa proposta, que estudaram, né, que trocaram junto com o Laboratório Multimeios, com o professor Hermínio e com os demais pesquisadores, como isso marca a nossa formação. Né? Então, eu digo, não, o professor Haroldo parece que não soltou a conversa aí com o Hermínio. Né? Estão direto aí juntinhos. Então, nosso muito obrigado, professor, por esse momento, que a gente aí não se perca de vista, né? Estejamos sempre juntos, inclusive, não sei se o senhor já tem conhecimento, nos últimos anos, o professor Hermínio, o Multimeios tem alguns livros, eu acho que já vai aí do 6º livro, discutindo temáticas relacionadas à sequência FEDAT, ensino à distância, né? E o ensino de várias áreas relacionadas a outros autores e à sequência FEDAT. Esses livros estão em andamento e outros virão, professor. Não se desconecte para estar participando aí junto ao grupo, viu? Será um prazer. Nosso obrigado a essa tarde maravilhosa, viu? Agradeço também a todos. Muito obrigado. Então, assim, só já aqui reforçando, o encontro são todas as segundas-feiras, né? E aí, as meninas já destacaram que agora, na próxima segunda, não teremos encontro, no dia 19, não vai haver encontro, só agora no dia 26, tá certo? O próximo encontro da segunda Multimeios, esteja sempre convidado, quando tiver oportunidade, para enriquecer aqui a discussão, professor. Ok, muito obrigado. Aí, boa tarde para todos. O Ivo Paz, aí do FPA, viu, professor? Parabenizando aí. O Ivo é grande parceiro. O Ivo é o expert em aporte, logística, uma referência. Obrigado, Ivo. Um grande abraço para você. Abraço, Bruna, todos, do IFPA. Pronto. E aí, né, vamos gravando. Eu acho que daqui a pouco a gente fecha e depois para a gravação e às vezes fica ali uma conversazinha informal. Então, formalmente encerramos. Tem a vinheta, temos a vinheta aí do laboratório, o professor que vai rodar e depois... Rayane. Obrigada a todos que estiveram participando, né, estiveram acompanhando. É muito importante que a gente esteja aqui aproveitando essas riquíssimas discussões, depoimentos, né, e trabalhos apresentados. A Bruna também parabenizando, professor. Então, boa tarde, os meninos aí, a Lara, né, o Delmiro, fiquem à vontade aí já para a vinheta. Professor Haroldo já saiu?